Pai querido, pedimos a tua bênção, ó Senhor, na direção, ó Senhor, cada um que estará usando a tua palavra, os louvores, a adoração, a mensagem, ó Senhor, os testemunhos, ó Senhor, usa-nos em tuas mãos para que o teu nome seja honrado, ó Senhor, e aprendemos de ti. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, pastor Rubens. Em tua... Paz do Senhor, meus amados. Amém. 115. Glórias a Deus. 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Cento e 115. Beleza? Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim na vinha do Senhor. Graças a Deus. 107. Firme nas promessas. Glórias a Deus. Promessas que não falham. Glória a Jesus.
Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem deseja as orações dos santos, eu e a minha casa, a oração intercessória, chamada oração da fé. Diga assim, a oração da fé, diga. A oração da fé Pode muito pode muito em seus efeitos. Orar pelo amigo do irmão Zé Vicente, que carece das orações dos santos. E aqueles nomes que a gente conhece, não é, meus irmãos? O irmão Carlos Ervolino precisa muito das orações, a esposa dele, a irmã Edineia, não é? Carece muito das orações da igreja, como os irmãos sabem, da luta que ele atravessa, não é? E tantos outros que a gente sabe. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. A gente precisa muito interceder. A Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis. É o que está escrito no texto, né? Diga após mim, diga assim, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros Para que sareis. para que sareis. Levante as mãos para os céus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos na Tua casa e apresentamos agora, Senhor, neste momento intercessório, apresentamos os Teus servos e as Tuas servas, a esposa do Teu filho, irmão Carlos Ervolino, Senhor, irmão Edmilson, irmão Luiz Matias, a esposa do pastor Furlan, irmã Lídia. Senhor, abençoa os Teus servos, dá saúde, dá vitória, restabelece a saúde física para todos, Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto, recebe a adoração e o louvor.
É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Dá saúde à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje nós temos a reflexão deste culto sobre o DIN, diga assim, departamento, digam, de integração de novos membros. Essa conscientização nós queremos passar para todo o campo, já estamos passando há algum tempo. O irmão Pedrinho tem sido uma bênção, um baluarte nesta parte, e a gente quer conscientizar a todos. A irmã Cida Guiar canta para Jesus, e depois nós vamos ouvir o pastor Domingos com uma palavra de saudação. Vem cá, pastor Domingos, já senta aqui para o senhor dar uma palavra. É pastor da nossa igreja lá do Alzira Franco. Tem muitos irmãos que nunca nem subiu aqui para dar uma saudação, não é? Então vamos ouvir o servo de Deus, pastor Domingos, e tantos outros obreiros, companheiros nossos aí do campo, que estão fazendo a obra de Deus, nos ajudando a fazer a obra de Deus. Irmã Cida, cante para Jesus. Pastor Domingos, meu xará, como vai? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Então vamos ter fé nesta noite nas nossas... Número 2, irmão, por favor. No primeiro CD. Glória a Deus. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar em suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e falar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque os pés na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar
coloque o pé na água pra chegar do outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Creia tão somente no Senhor Jesus que a sua vitória é garantida. Em nome de Jesus, agradeço essa única oportunidade. Obrigado, irmã Cida Aguiar. Diga após mim esta frase, diga assim: os problemas da vida, diga. Toda a igreja, os problemas da vida são inevitáveis. Não pode se deixar ser vencido por eles. Amém, igreja? Então não fique triste porque está passando por luta, dificuldade. Os problemas da vida são inevitáveis, não é? O que é opcional é se deixar ser vencido por ele. Esse é um pensamento do professor Nizam Gunais, da FAAP. Vamos ouvir o pastor Domingos, depois o Eliseu. Aquele hino, tá, Eliseu? Está no ponto aí ou não? Então vamos ouvir o servo de Deus. Pastor Domingos, depois o pastor Eliseu. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, me sinto alegre poder aqui estar juntamente com os irmãos para nós compartilharmos das bênçãos que o Senhor Deus, aleluia, Ele há de derramar sobre aquele povo, irmãos, que, aleluia, faz a vontade de Deus, que está, aleluia, na presença de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos, aleluia, porque nós temos, aleluia, essa oportunidade de estar na casa de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, aleluia, nos conscientizar de que, aleluia, sem Jesus, irmãos, não dá. Sem o Senhor em nossas vidas, aleluia, nós não somos nada. É a palavra de Deus quem diz, o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, aleluia. Então nós temos que, aleluia, nos assegurar no Senhor, crendo, aleluia, que Ele tem, aleluia, vitória, que Ele tem bênçãos, que Ele tem cura, que Ele tem milagres, para realizar em nossas vidas. Amém? Aleluia. Foi-me dada assim a oportunidade para me dar uma saudação. Aleluia. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro, aleluia, de 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 7, ao qual diz: mas esforçai-vos, aleluia, 15, 7. Bem, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, ela tem uma recompensa. Maravilha. Aleluia. Esforçar, irmãos. A palavra de Deus falando para nós esforçar, para nós ter ânimos, para nós termos vontade, termos coragem. Aleluia. Porque tudo aquilo que nós fizermos, aleluia, nós seremos recompensados. Amém? Que o Senhor abençoe e as palmas glorificam o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para adorarmos a Ele. Quem veio para adorar? Então não perca tempo. Amém? O Senhor já está nesta casa. Pode soltar o 14. Aleluia! Exaltado e magnificado é o nome do Senhor. Semei a semente, se na primavera regueia com lágrima, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após
e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cada um de nós tem uma parte. Uns plantam, uns rega, e a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Continue trabalhando, aleluia, porque a glória e a honra é sempre dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Esse hino é muito alto, não é, meus irmãos? Mas uma bênção, não é? Me lembro todas as vezes que ouço esse louvor, me lembro do período que estava no seminário, não é? Era um dos hinos que a gente cantava sempre, né? Quer dizer, nos motivando a despertar um ministério evangelístico, não é? Levante a mão para os céus, levante a mão para os céus, diga bem forte após mim, diga assim: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém, igreja? Amém. O nosso dever é semear. Isto é Eclesiastes 11, verso de número 6. Amém? Pastor Douglas, venha dar uma palavra de saudação. Depois ouviremos o coral da igreja. O quarteto já chegou? Já, então, vamos ouvir após o pastor Douglas o coral da igreja. Uma palavra de saudação, um beijinho na flor, não é? Isso é importante, nós falarmos que Jesus salva. Sabe qual era a mensagem do pastor Daniel Berg? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele vai voltar e vai nos levar para os céus. Oh glória! Eu vou repetir, esta era a mensagem dos nossos pastores, fundadores da obra, os nossos missionários, em especial o pastor Daniel Berg. Muitos irmãos aqui, quer dizer, pastor, meu sogro conheceu ele, não é? Ele dizia assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, vai voltar para buscar a sua igreja e vai nos levar para os céus. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem simples. E eu quero aqui também deixar um pensamento, estou muito falante hoje, não é, irmão? Mas é para a edificação da igreja. A simplicidade com que pregamos o Evangelho é uma ferramenta poderosa para evangelizarmos as nações. Amém, igreja? Você não ouviu o que eu disse, não é? Olha aqui, diga após mim: a simplicidade com que pregamos o Evangelho é uma ferramenta poderosa para evangelizarmos as nações. Amém, igreja? Então não invente nada pregando, fale o básico, elementar,
Diga o que Jesus fez, o que Ele pode fazer, que isso é o suficiente. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia na presença de Deus, né, irmãos? Graças a Deus porque Ele nos garantiu mais um dia na presença dEle, né? Quantos estão alegres com Jesus? Quero louvar a Deus também pelos obreiros lá do Jardim Novo Tietê, que nos acompanham hoje. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Lê uma palavra aqui em Provérbios, amém, irmãos? Provérbios 3 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tauba do teu coração. Amém? Irmãos, que Deus ele possa nesta noite abrir a nossa mente, o nosso entendimento e também o nosso coração, porque a obra de Deus não adianta fazer só com palavras, mas é também com atitudes, né? Precisamos também ir e fazer acontecer a obra de Deus, né? Só com palavras a obra de Deus não anda, só com palavras as coisas de Deus não se avançam. Então nós precisamos usar a palavra, mas a palavra da fé, e aí sim usar a ação que nós temos em Jesus Cristo para salvar as vidas que estão aí nas garras do adversário, irmãos. Eu digo isso porque eu vim do mundo, né? E teve uma pessoa que falou do evangelho para mim, mesmo que outrora o meu avô, a minha avó eram pastores e cuidavam da igreja, né? Mas eu andei no caminho da desobediência. Diga assim para o seu irmão: o caminho da desobediência não é a vontade de Deus. E eu segui o caminho da desobediência por algum tempo, mas teve uma pessoa com coragem que falou de Jesus para mim no cárcere, e hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Jesus, amém? Então faça a obra onde Deus te mandou. Se Deus mandou você pregar no presídio, pregue. Se Deus mandou você pregar para o mendigo na rua, pregue. Se Deus mandou você ir aos confins da terra, vá, porque Ele é contigo para te dar vitória, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Ouçamos o coral e depois ouviremos o pastor Cebias, da nossa catedral lá do Parque das Flores, né? Deus abençoe. Falar em catedral, o Data Show está ligado, Anderson? Não está? Ah, ok, tá. Depois eu vou mostrar aos irmãos, no domingo à noite, que a igreja está lotada, numa ceia, não é? Os templos que a gente está construindo, reformando. Isso é bom para que a igreja perceba que o campo é muito mais amplo do que a gente imagina. Quer dizer, a obra de Deus é mais ampla do que nós imaginamos. Amém, igreja? Vamos ouvir então o nosso coral louvando ao Senhor. Glória a Deus.
A paz do Senhor para os irmãos, amém, amadas? Graças a Deus, né, irmãos, por estarmos aqui mais uma noite glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu quero deixar apenas uns 2 versículos da palavra do Senhor para a meditação da igreja, no livro de Salmos, de número 34, o versículo de número 17, 18, 19 e 20, que diz assim, eu vou lendo para ganhar tempo, diz assim o versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Mas muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor Bittencourt falou que os problemas são inevitáveis, mas o importante é que nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra. Nos momentos de aflição que todos nós passamos, o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Nem sequer os seus ossos se quebram, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a andar na presença desse Deus que é tão poderoso. E confie, irmãos, mesmo que a angústia seja tremenda, a luta seja travada, confie que o Senhor, Ele não te desampara, Ele não te deixa só, amém? Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.
a Deus. Pastor Davi, do Carrãozinho, glória a Deus. Vamos ouvir o servo de Deus, palavra de saudação, depois as irmãs. No momento do ofertório já ouviremos a palavra do Senhor nesta noite. Deus abençoe o nosso quarteto. Diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Oh glória! Não viva em função de eventual fracasso, não é? Ou eventual impossibilidade. Viva em função do Deus do milagre. Glória a Deus. Você não pode viver em função de esperar coisas ruins, não é? De esperar coisas ruins. Nós temos que esperar coisas boas e estar preparado para o inesperado. Amém, igreja? Esperar coisas boas e estar preparado para enfrentar o que vier. Amém, igreja? Diga assim: eu espero coisas boas. Diga. E estou preparado para enfrentar o que vier. Amém, igreja? Ô glória. Depois do pastor Davi, na palavra de saudação, ouviremos as nossas irmãs. Pai do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Após um dia de bênção, estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem aberto esse espaço para nós também estar participando e aprendendo como integrar os novos membros, que costumo dizer que a recepção é muito importante nos dias de hoje. Às vezes você entra na igreja, sai, ninguém sabe que você entrou, ninguém fala com você, e isto é muito importante. Isto aí envolve o crescimento da igreja, e eu quero louvar a Deus por essa iniciativa e louvar a Deus por tua vida também. Então eu quero que a igreja aplaudisse ao Senhor por essa iniciativa, amém? Do DIN, Departamento de Integração de Novos Membros, glórias a Deus. Deixar um texto sagrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, também alguns versos, diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito
enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Oh glória! Gostoso é quando nós adentramos ao templo e sentimos de fato a presença do Altíssimo. E eu quero parabenizar cada um de vós, que estou sentindo que Deus está neste lugar, e sairemos daqui fortalecido para o dia da manhã, vencer mais uma peleja e o nome do Senhor ser glorificado. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele merece. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. A igreja se coloca em pé. Oremos ao Senhor pelos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor, sem constrangimento, bem, mas voluntariamente. A obra de Deus precisa. Costumo dizer que a obra do Senhor não tem ajuda governamental, é a igreja que mantém a própria igreja, e isto é importante, mas com coração alegre, porque Deus nunca deixará você desamparado. Oremos ao Senhor. Soberano Pai, te louvamos, Senhor, por este momento, Senhor, tão especial de um culto, Pai, que faz parte do nosso sacrifício, que é o momento de ofertar, de contribuir, de dizimar, Senhor, para o bom andamento, a expansão, Senhor, da Tua obra, Senhor. Que Tu venha neste momento abençoar cada vida, Senhor, aquele que estão, Senhor, sem um recurso, Tu venha prover, Senhor, porque Tu és aquele que abre porta onde não tem porta, Senhor, e eu creio, Senhor, se estamos aqui é porque Tu tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado saúde, e cabe a nós, Senhor, reconhecer que Tu és, Senhor, da nossa vida física, financeira e material. Senhor, a oração que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem o poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade neste instante de ouvirmos a palavra do nosso Deus e para nós sempre é uma alegria e que o Senhor nos dê corações dispostos para recebermos a sua palavra de bom grado. Então eu quero convidar o pastor Renan Veiga, que foi convidado, por gentileza se coloque em pé, pastor. O pastor Renan é nosso amigo, sempre que pode está aqui conosco, creio que já seja de conhecimento geral dos irmãos. Pastor Veiga congrega ali na Assembleia de Deus, no Belenzinho, ali na sede, com o pastor José Wellington, e auxilia ali na liderança junto com os jovens. E nós sempre temos mantido contato e nós louvamos a Deus pela vida do jovem pastor Renan, que está hoje aqui mais uma vez para trazer-nos a palavra de Deus. Irmãos, estão felizes com Jesus pela vida do pastor Renan entre nós? Podem dizer amém? Amém. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é um privilégio, irmãos, estar aqui mais uma vez. Deixa eu só... Tem como deixar um pouquinho mais... Aí. Obrigado. Para mim é um privilégio, irmãos, poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Maravilha. Estou muito contente, muito feliz, muito honrado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Bittencourt, pela vida do pastor Arthur Bittencourt, que é nosso amigo. E nossos professores, né? Ambos, temos aprendido muito com a vida de ambos, com o ministério de ambos. E de forma que é um privilégio muito grande, irmãos, poder estar aqui sempre. Seja para ouvir, seja para dar um abraço no pastor Arthur ou fazer alguns outros projetos juntos que nós temos feito. E eu quero mais uma vez trazer saudações aos irmãos, trazendo saudação ao pastor e na pessoa do pastor a todos os irmãos. O pastor José Prado Veiga, meu pai, pastor ali do Belém, na região do Itaim Paulista. Fiquei muito feliz que nós vamos ter a oportunidade de receber lá o pastor José Bittencourt nos pregando a palavra de Deus. Isso vai ser uma honra muito grande para nós. Irmãos, abramos as nossas Bíblias, por favor. Eu senti de Deus de
refletir com os irmãos no texto na verdade, em um conceito que o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, nos comunica. Hoje nós estamos meditando sobre evangelismo e missões, e eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos em algo que nós vamos receber da parte do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler o 7 também, só para ajudar no contexto. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, eu gostaria de falar, com a graça que o Espírito Santo me conceder, debaixo da autoridade da palavra de Deus, sobre algumas características de uma testemunha. Características de uma testemunha. Os irmãos observaram aí que Jesus, palavras do Senhor Jesus, né? E ele então notificou os seus apóstolos, os seus discípulos, que eles haveriam de receber a virtude ou o poder capacitador do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles. E então, depois de terem recebido esse poder capacitador, esse poder que ia prepará-los e ia conceder autoridade para eles realizarem a obra evangelística, a obra de missões, a obra de levarem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também estabelecerem a igreja que haveria de nascer ali, o Espírito Santo, Jesus então disse que eles receberiam a virtude, e então, como resultado disso, eles estariam aptos para serem testemunhas, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E eu fui estudar então, irmãos, o que significa ser uma testemunha. Segundo o dicionário, testemunha significa uma pessoa que testemunhou algo. E o que é testemunhar? Alguém que assistiu um acontecimento ou um fato. É uma pessoa que assistiu a um ato, a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal, confirmar ou desmentir o que ele viu. Então, logo, irmãos, para ser uma testemunha, a pessoa que se constitui uma testemunha, ela precisa ter visto algo ou ouvido algo, né? Você pode ser uma testemunha ocular, você presenciou alguma coisa e você viu alguma coisa, né? Ou você pode ser uma testemunha que ouviu algo, né? Você estava em um determinado lugar e você ouviu algo. Seja uma testemunha ocular ou tendo ouvido, né? Você precisa de uma dessas duas características ou as duas para ser uma testemunha. Então, logo, essa pessoa então é chamada a depor, chamada a testificar a respeito do que ela viu. Então, ela pode atestar a veracidade ou desmentir, né, uma acusação referente a uma determinada acusação, a um determinado ato. Eu não tenho por objetivo focar tanto na parte legal do que significa ser uma testemunha, até porque não teria capacidade, né, frente a advogados que eu estou aqui, para falar da parte legal do que é ser uma testemunha. Mas eu queria falar, existem alguns âmbitos, né, que essa palavra ela pode ser abordada. Existe o âmbito histórico, né, pessoas que testemunharam ocorrências ou coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo, o pastor mencionou aqui que o seu sogro, né, pai da irmã Madalena, ele conheceu o pastor Daniel Berg, não é verdade? Então, ele testemunhou, né, a obra de Deus sendo feita através daquele servo do Senhor. Eu não testemunhei, eu não estava lá, né, não existia ainda, né? Mas alguns irmãos testemunharam. Por exemplo, eu tenho certeza que nós temos irmãos aqui essa noite
possivelmente nós tenhamos, irmãos, aqui essa noite, que testemunhar o surgimento da obra aqui na Assembleia de Deus, aqui em Santo André, né? Aqui em Camilópolis. Então, irmãos que testemunharam. Como é diferente, irmãos, a gente falar com uma pessoa que sabe, né, que experienciou, que estava lá, que viu, que ouviu. Mas, irmãos, essa expressão testemunhas que o Senhor Jesus Cristo usou, é bom frisar que ele estava falando com os apóstolos, e eles estavam testemunhando, presenciando, né, o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, a obra que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, porque o Senhor revelou para eles o seu poder, depois revelou para eles a sua glória, né? Levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, e lá se transfigurou diante deles, eles viram parte da glória do Senhor Jesus Cristo, então o Senhor revelou a sua glória para eles. Depois, João 17, na oração sacerdotal de Jesus, a Bíblia diz que Jesus então está orando e menciona a respeito daquela glória que ele tinha com o Pai, né? E então ele divide a glória conosco, divide a glória com a igreja, com aqueles que creram e com aqueles que haveriam de crer. Então, irmãos, testemunha não é só aqueles que presenciaram, mas são aqueles que aceitaram o testemunho. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que aceitaram o testemunho dos apóstolos se tornam testemunhas. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos aqueles, por exemplo, a igreja aos Filipenses, uma carta que eu gosto muito, né? Eu sempre cito. A última vez que eu estive aqui, nós falamos um pouquinho sobre a carta aos Filipenses. Aqueles irmãos, eles não tinham presenciado o Senhor Jesus Cristo, eles não tinham conhecido pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Mas todos eles abraçaram o testemunho dos apóstolos e creram no Senhor Jesus Cristo, creram na mensagem do Evangelho e creram no Senhor Jesus Cristo como Messias, como enviado de Deus, como Filho de Deus, né? E como poderoso para salvar. Logo, irmãos, eles não presenciaram, mas eles experienciaram o poder do Evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor. E por isso então se tornaram testemunhas. A palavra para testemunhas aí é mártir, né? Que se referia a uma pessoa que iria atestar tanto a veracidade do ministério do Senhor Jesus Cristo que possível deveria até a morte por isso, né? E muitos deles foram, muitos deles acabaram, aliás, a maioria dos apóstolos, né? Acabaram um morrendo com a cabeça decapitado, o outro teve o seu corpo separado, outro cerrado, enfim, mortes horrendas, né? Se não me engano foi Tiago que foi jogado, né, de uma alta altura e depois morto a pauladas, né? Então, assim, todos eles, irmãos, literalmente foram testemunhas. O Senhor Jesus Cristo estava profetizando, né? Estava anunciando para eles o que ia acontecer. Vocês vão ser testemunhas. Se possível for, vocês vão morrer por causa desse testemunho que vocês vão carregar. E o interessante, irmãos, é que testemunhar também significa reconhecer os feitos de Deus, né? Quando os apóstolos reconheciam os feitos de Jesus, eles estavam fazendo o que, irmãos? O que significa reconhecer os feitos de alguém? Louvor, não é isso? Não é isso que a Bíblia denota como significado de louvor? Louvar o que é? É reconhecer os feitos de alguém. Você pode, sem que isso seja uma adoração, reconhecer os feitos de alguém, né? As conquistas de alguém. Quando você vai na formatura de alguém e você aplaude aquela pessoa pelo seu esforço e pela sua conquista, né? Você está fazendo o quê? Você está reconhecendo os feitos, você está reconhecendo a conquista daquela pessoa. Isso é uma forma de honra, uma forma de louvor. Aí agora a Bíblia nos ensina que nós devemos louvar a Deus, louvar a Jesus. E o Espírito Santo, aliás, também, né? Aponta para Jesus e nos ensina a louvar e adorar a Jesus. Então logo nós reconhecemos os feitos de Deus. Adoração, nós sabemos que é a palavra de onde sai a palavra prostrar-se, que significa reconhecer a soberania, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, os atributos de Deus, mas louvor não, louvor ele aponta para aquilo que Deus fez. Então, quem louva a Deus, irmãos,
ele está testemunhando do que o Senhor fez. E ele está sendo grato, está sendo agradecido pelo que o Senhor fez. É bom lembrar do que o Senhor fez, não é? A Bíblia nos ensina a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia nos ensina a não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Não é isso que o Salmo 103 diz? Bendize a minha alma, Senhor, e não se te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos capacitou para sermos testemunhas. Eu gosto, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 19. Eu gostaria de ler alguns versos do Salmo que nos revelam uma coisa muito bonita. Olha só que interessante a respeito do que nós estamos falando de testemunhar. Salmo 19. Olha só que interessante, irmão. Salmo 19, a partir do verso 1, diz o seguinte. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, eles testemunham um para o outro. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? Glorificado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia nos está dizendo? Que até a própria criação, de alguma forma, ela também testifica daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia, o versículo 2, o verso 2 do Salmo, diz assim: um dia faz declaração. Aliás, a parte B do primeiro verso diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia. A palavra do hebraico aí é a mesma referente para comunicar. Então o firmamento comunica, ele testifica das obras das mãos de Deus. E o salmista Davi, ele faz uma linguagem tão bonita e tão poética, porque ele diz que, olha só, interessante, né? É um pouco, até parece contraditório, como ele comunica sem linguagem. A Bíblia diz que os céus sem linguagem comunicam, né, as obras das mãos do Senhor. E sem palavra, olha, como é que você vai comunicar algo sem palavras, né? O que nos mostra também que é possível testificar sem palavras, né? Eu não sei quem é que dizia essa frase famosa, se não me engano foi C.S. Lewis, mas ele dizia: pregue o evangelho a todo tempo e, se preciso for, use palavras, não é isso? Então ele dizia o seguinte, que nós devemos testificar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com a nossa conduta, né? E se necessário, então, usar as palavras. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, não é qualquer pessoa que está apta a ser uma testemunha. Você sabia disso? Não é qualquer pessoa que está apta a ser uma testemunha. Existem algumas características que uma testemunha deve ter. E a primeira característica que eu gostaria de dizer, irmãos, é que uma testemunha não pode ser, ela não pode ser contraditória. A testemunha não pode ser contraditória. A pessoa que vai testemunhar, ela não pode ter incoerência, discrepância no seu testemunho, né? E o seu procedimento, a atitude não pode ser oposta ao que ele disse ou que adotou, a posição adotada anteriormente, né? A testemunha, irmãos, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, não pode ter uma vida contraditória, né? Tem que ser verdadeiro. Não pode falar algo e depois mudar o que falou, né? Quantas pessoas, nós estamos vivendo dias assim, né, irmãos? Quantas pessoas que às vezes no passado ficaram famosas por determinados posicionamentos. E é claro, irmãos, que a gente muda. É claro que a gente muda a nossa escala de valores. A gente não pode mudar os nossos princípios, mas a escala de valores às vezes muda, né? Aquilo que tem valor para mim hoje pode não ter valor nenhum amanhã, né? Hoje eu posso valorizar muito uma coisa, amanhã isso aí não pode representar absolutamente nada para mim, né? Mas, irmãos, nós não podemos mudar as nossas convicções. Convicções, elas são inegociáveis. Convicções, irmãos, devem ser firmes, elas não podem ser mudadas. Então, a testemunha não pode ser contraditória, irmãos, né? Ninguém pode mudar. A Bíblia diz em Gálatas 1:6, acho interessante isso, que o apóstolo Paulo está falando lá com a igreja aos Gálatas, e começa a perguntar para eles, né? O que fez vocês mudarem?
Né? O que fez vocês tão rapidamente passarem de um evangelho para outro evangelho? Né? Vocês antes anunciavam e criam e pregavam um evangelho, mas agora vocês estão pregando outro evangelho. Logo, uma igreja contraditória, cristãos contraditórios, testemunhas contraditórias. A testemunha não pode ser contraditória, irmãos. Né? Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, lá Paulo vai falar que existiam pessoas anunciando um outro Jesus, um outro evangelho, e inspiradas por um outro espírito. Um outro Jesus, através de um outro espírito, pregando um outro evangelho. Né? A testemunha não pode ser incoerente, irmãos. A testemunha precisa ser constante. Né? A testemunha não pode viver uma vida de sinuosidades. É claro que todos nós vivemos fases. Né? Principalmente na juventude. Nós vivemos, às vezes, decisões drásticas e às vezes a gente vive isso, esses altos e baixos. Mas, em geral, a nossa vida precisa estar caminhando no sentido... um rumo, porque nós somos chamados pelo Senhor e somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser contraditórios na nossa conduta. Né? Você não pode falar, eu acho. A testemunha precisa ser convicta, irmãos. Sabe? Ainda falando sobre a contraditoriedade, a testemunha não pode falar, eu acho. Não, eu acho. Você já viu uma testemunha que vai testificar num tribunal, né, num julgamento, e a testemunha avisa, não, eu vi, ele fez, tal, sei lá o quê. Aí o advogado vai lá e faz umas questões, vai embora, tal, quando volta, mesma coisa, não, eu acho que eu vi. Peraí, você viu ou não viu? Aí já não está mais tão certo, né? Não, parecia, né? Parecia ele, né? Olha, era muito parecido, não, então não pode ser eu acho, a testemunha precisa ter convicção, irmãos, né? Me lembro aqui da mensagem que o pastor Arthur pregou lá no Itaim Paulista, acho que foi em junho, né? Romanos 8, 28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, temos convicção, temos certeza. Deus é assim, irmãos, Deus não é contraditório. Jeremias 29, versículo 11, Deus vai falar, Jeremias, fala lá para o povo, que diga para eles que eu estou bem certo. Dos pensamentos e dos planos que eu penso a respeito deles. São planos de bem e não de mal, para dar um futuro e uma esperança, para dar o fim que eles esperam. Eu estou certo. Diga para eles que eu não estou decidindo. Eu não estou pensando a respeito do que eu estou planejando para eles. Eu estou certo. O crente precisa, a testemunha precisa ter convicção, irmãos. Convicção do que fala. Convicção do acredita. Crente que acredita, crentes, irmãos, que na década de 80, década de 90 profetizavam, falavam línguas estranhas, acreditavam nos dons espirituais. Hoje não acredita mais no batismo do Espírito Santo, não acredita mais nos dons espirituais. Peraí, você cria ou não cria? O que fez você mudar de perspectiva? Só porque agora o calvinismo está em alta, né? Aí o pessoal muda de opinião. Não, realmente, acha que esse negócio de falar em línguas não tem nada a ver. Não. Você não foi batizado com o Espírito Santo, rapaz? Porque tem gente que é assim, a pessoa, desculpa, irmãos, falar isso, mas tem gente que quando é batizado com o Espírito Santo, você nem vê, né? Foi batizado com o Espírito Santo? Foi, né? Já está lá sentado, contando piada e tal, sei lá o que. Foi batizado com o Espírito Santo, que bênção. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu passei a noite inteira falando línguas estranhas. Era uma alegria, um júbilo tão grande, eu não conseguia parar. Eu estava ajoelhado num culto de oração de terça-feira lá na igreja da Lapa, não tinha 15 pessoas, numa igreja cabia 800, né? Naquela época. Frio pra caramba, sem blusa, e de repente eu senti como se alguém chegasse por trás de mim e colocasse um cobertor de fogo em volta de mim. Eu fui tomado pelo Espírito Santo, comecei a gritar e falar em línguas estranhas, irmãos. Os irmãos levantaram, começaram a cantar um hino, terminaram a oração e eu falando língua estranha lá atrás. Meu irmão veio me buscar e eu falando língua estranha lá na frente. Entrei no carro falando língua estranha, ele pensou que eu estava tirando sarro, falando, Renan, para. E eu continuei falando língua estranha, falei, você foi batizado, parou o carro no meio da rua, me abraçou, nós começamos a chorar, sabe o que é isso, irmãos? Convicção, eu sei, eu fui batizado, eu experienciei, eu sei que é verdade, irmãos, eu sei que Jesus batiza com o Espírito Santo, eu não falo porque alguém me ensinou, eu falo porque eu vivi isso, aleluia. Convicção, irmãos, testemunha não pode ser incoerente, ela deve pregar o mesmo evangelho, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo. O pastor falou aqui de não fazer inovações, eu concordo. Nós precisamos, irmãos, o que eu estou falando aqui para os irmãos, não dá nada de novo. Né? Nós edificamos, e o que edificamos? Edificamos em cima do fundamento dos apóstolos, aquilo que nós recebemos do Senhor. Não foi o que Paulo falou, que eu recebi do Senhor? Isso também eu vos entreguei. Né?
Anunciarmos o mesmo Jesus pelo mesmo Espírito, né? E o mesmo Evangelho. A testemunha, irmão, segundo lugar, ela não pode ser ignorante. Ignorante significa aquele que desconhece a existência de algo, que não está a par de alguma coisa. Você sabia que se você for parado pela polícia na estrada, pouca gente sabe disso. Se você for parado pela polícia e a polícia vê que você, por exemplo, não a partir de hoje, né, que não precisa mais de extintor, mas, por exemplo, até antigamente, onde extintor era obrigatório, e você ficasse, o carro tivesse sem extintor, e o policial falasse para você está sem extintor. Ah, eu não sabia que precisava. Se você alegar desconhecimento, você pode ser multado. Por quê? Porque você não tem uma carta? Se você tem uma carta, sinal que você fez o CFC, não é o curso de pré-formação de condutores. Se você fez o CFC, lá você foi ensinado. E lá você foi ensinado, depois você teve uma prova, sinal que você passou na prova, por isso você tem carta. E se você tem carta, você não pode alegar desconhecimento. Você não pode alegar desconhecimento. Com o Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser pessoas que testificam daqueles que não sabem, irmãos. Não sabem, não conhecem o Evangelho, não sabem nada da Bíblia. Testemunha que não sabe nada da Bíblia, vai evangelizar, não sabe de nada. Vai lá evangelizar uma testemunha de Jeová, leva um couro. Não sabe nada da Bíblia. Está anos na Bíblia, está anos na igreja, não sabe nada da Bíblia. Né? Pessoas que, jovens, às vezes você vai lá e fala assim, ó, abre a sua Bíblia em Esther, a pessoa fica procurando Esther no Novo Testamento. Né? Filho de pastor, educado na casa de Deus, irmãos, a testemunha não pode ser ignorante. E outra coisa, eu tenho uma coisa para dizer, irmãos, nós, nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos mesmo ser ignorantes. Nós não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. Né? Testemunho não pode ser ignorante. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Testemunho tem que saber do que está falando, do que está testificando, tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. É diferente quando você fala com alguém que conhece Jesus. Alguém que sentiu Jesus, alguém que já foi visitado por Jesus. Alguém que foi visitado por Jesus à noite, durante um sonho, a pessoa acorda, ela sabe, Jesus esteve aqui. Jesus falou comigo. A pessoa sabe, Ele é verdade. Pode se levantar, eu não estou nem um pouco preocupado, irmão, se a ciência amanhã vai achar um corpo e vai falar que é de Jesus. Eu sei que Ele ressuscitou. Eu sei, irmão. Não podemos ser ignorantes, não é isso que Paulo falou? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz, irmãos, quanto ao arrebatamento, quanto àqueles que dormem, aliás, não quero que vocês sejam ignorantes. A igreja não pode ser ignorante. Terceira característica da testemunha, para nós encerrarmos aqui, irmãos, a testemunha não pode ser incapaz. Ela não pode ser incoerente, ela não pode ser ignorante, mas ela também não pode ser incapaz. A testemunha precisa ser capacitada, irmãos. Ela não pode ser inabilitada, impossibilitada de executar alguma coisa por falta de conhecimento e de treino. Tem gente que é assim. E ele é até bem disposto, mas ele não pode executar uma função. Por quê? Porque não tem conhecimento. E tem outras pessoas que não é falta de conhecimento, é falta de treino. Sabe muita coisa, mas ele não tem treino, não tem experiência naquilo. Então ele não pode executar. Não é isso que o pastor nos ensinou aqui? Eu acompanhei pela internet, né? Isaías capítulo 6, o profeta estava inadequado, ele estava incapacitado. Essa palavra o senhor usou, pastor? Inadequado, é isso? Inadequado, inapropriado. Por quê? Porque não estava santificado, estava impuro, não estava capacitado para fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus falou, ficai na cidade de Jerusalém. Não saiam, não vai empolgado, porque evangelho, irmãos, evangelizar, ganhar almas para Jesus, não é fruto de empolgação. Nós não estamos fazendo um proselitismo básico de ganhar pessoas para a igreja. Nós não estamos querendo só trazer um monte de gente e encher a gente aqui. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas por aí. As pessoas vêm e vão ficando e vão sei lá o quê, mas não teve conversão, irmãos. Não teve discipulado, não teve mudança de vida. A pessoa não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, não teve libertação de pecados, não teve mudança de vida. Incapacitada, a testemunha não pode ser incapaz, irmãos. Ela tem que ser capaz, tem que ser fiel e idônea. Para ser capacitada, ela não pode ser uma criança, né? Para testemunhar de Jesus, ela não pode ser uma criança espiritual, dizendo, né? Então, por exemplo, a Bíblia não falou que um dos requerimentos lá para que a seleção dos obreiros
é que não podia ser neófito? O que é neófito, irmãos? Neófito é essa pessoa que é iniciante na fé ainda. Pode ter 70 anos de idade, mas se é iniciante na fé, é neófito. Não pode ser incapacitada. A quarta característica, a testemunha não pode ser impedida, obstruída, interditada em seu trânsito. Ela não pode estar presa. A testemunha tem que estar livre. Ela não pode ser presa por pai, por mãe, por cônjuge. Gálatas 5 e 7 diz isso, né? Gálatas 5, versículo 7 diz assim, ó, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Alguma coisa estava segurando os Gálatas. Não pode ser impedido. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim, portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Gente embaraçada, presa. Gente que está querendo correr, o Espírito Santo motiva, mas a pessoa está presa. Paulo, aliás, o escritor da Epístola aos Hebreus, que nós sabemos quem é, diz, deixe todo o embaraço. Deixe tudo que te segura. Deixe também o pecado que está longe, que está lá no Japão, não é isso que a Bíblia diz? O pecado que tão de perto nos rodeia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deixe o embaraço, deixe o pecado e corra a carreira que está proposta para você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga o exemplo dele, que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, deixa a afronta para lá, irmãos. Quanta gente presa por causa de uma mágoa, preso porque alguém não gosta de você. Irmão, olhe para Jesus. Corra a carreira que lhe está proposta, irmão. Não deixa nada te segurar. A testemunha não pode estar impedida. Você precisa ser livre. Você precisa correr a carreira que Deus te propôs. Não é isso que a palavra de Deus diz também, que quem milita nessa hora não pode estar embaraçado, preso com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Quanta gente, irmãos, que tem uma chamada de Deus poderosa, tem uma vocação maravilhosa da parte do Senhor para desenvolver algo para o reino de Deus na terra, mas está preso. E vai morrer preso. Porque enquanto você não se liberar, veja aí, a Bíblia não diz, ore para que Deus te libere, não, é você que tem que soltar a amarra. É você que tem que estar livre e à disposição para que Deus te use. Estuda a história da Assembleia de Deus, você vai ver isso. Você pensa que Deus foi lá falar com o Daniel Berg Gunnar Wingren lá na Suécia? Olha, estou chamando vocês para uma obra. Não. O Gunnar Wingren era professor da escola dominical na igreja do pai dele, depois que ele tinha se desviado, né? Com 17 anos ele voltou para Jesus. Voltou para Jesus, começou a lecionar na igreja batista lá da cidade dele, na Suécia. E ele leu uma revista missionária e se despertou sobre a missão com os povos indígenas, nos países remotos. E aquilo compungiu o seu coração e ele subiu para o seu quarto orar e passou o dia orando. Foi aí, irmãos, que Deus começou a colocar nele o desejo de ser um missionário. Depois ele mudou para os Estados Unidos por causa da febre dos Estados Unidos, né? Foi lá para a cidade de Kansas, lá onde o seu tio morava, começou a trabalhar, trabalhou de um monte de coisa lá, mas algo o impulsionava. Sabe o que é isso? É porque ele tinha se colocado à disposição. Ele fez uma oração lá dentro do seu quarto, Senhor, eu me ponho à tua disposição. Aí é isso, irmãos, quando você se põe à disposição, o Espírito Santo vem e te usa. Mas você precisa se liberar, você precisa se pôr à disposição dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando um avivamento de Deus, algo novo de Deus. Se você já parou para buscar Deus, faça um propósito no seu coração. Se separe para Deus, comece a buscar a Deus. Você vai ver se Deus não vai falar com você. Se desempeça, não pode estar obstruída. Testemunha tem que ser, não pode ser suspeita. Encerrando as minhas palavras, irmãos. Testemunha não pode ser suspeita. Ela tem que ser confiável. 2 Coríntios 11, 31, Paulo disse, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Pessoa confiável. Irmãos, como é bom, irmãos, servir a Deus do lado de alguém que é confiável. A pior coisa que tem, irmãos, é você servir a Deus ou poder contar com alguém para algum projeto da sua vida que você não pode confiar na pessoa. A pessoa é suspeita. Esses dias eu fui num determinado culto de reunião de obreiros, numa determinada igreja, estava ouvindo a palavra de Deus, e um determinado pastor estava pregando a palavra de Deus. Uma aparência impecável, irmãos, e a mensagem também estava teologicamente impecável, estava perfeita, irmãos. Só que algo não batia.
Deus nos dá discernimento espiritual e algo não batia, irmãos. Algo não comunicava, não passava credibilidade. Estava tudo que saía da boca, irmãos, era perfeito. Mas a vida, algo espiritualmente não batia. E a Bíblia diz que o nosso espírito, ele testifica, né? E logo depois aconteceu foi revelado que aquele pastor estava vivendo um grande escândalo. Pessoas, irmãos, não confiáveis. Pessoas que não passam credibilidade. Suspeita é exatamente isso, irmão. Suspeita é uma desconfiança, uma suposição, e uma suspeição que não tem provas. Você não tem provas, mas algo é suspeito. A testemunha não pode ser suspeita, irmãos. A testemunha não pode ter aparência de piedade, o linguajar de piedade, mas ser suspeito. Nós precisamos, irmãos, passar credibilidade. Se tem uma coisa, irmãos, que nós estamos tendo uma crise nos nossos dias na igreja, é de crise de credibilidade. Sabe? Como é bom, irmãos, você servir a Deus do lado de um líder. E eu tenho certeza que a situação dos irmãos aqui, que às vezes é uma pessoa simples, né? Em outros lugares, pessoas simples que às vezes você conhece e tal, mas são pessoas, irmãos, que você pode escrever embaixo. Pessoa que passa na loja, fala, ó, fulano de tal passou, pediu por vir aqui. Ah, quem foi? Ah, fulano de tal. Não, pode pegar, pode levar tudo. Isso aí eu conheço. Pode levar. Não, leva isso aqui, paga depois, não tem problema. É para ele? É, pode levar, não tem problema. Credibilidade, irmãos. É a capacidade de atrair confiança mediante o exemplo do seu procedimento. Será que você tem credibilidade, irmãos? Jesus Jesus evangelizava no lugar onde ele nasceu, no lugar onde ele cresceu. Nazaré, não foi isso? Cafarnaum. Sinal que demonstrava credibilidade. Descobri esses dias, não sabia, né? Que Tiago e João eram seus primos de Jesus, filhos de Salomé e de Zebedeu. Então, eram pessoas allegadas. Tiago e Judas, que eram seus irmãos, que não eram apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, atestaram o procedimento de vida de Jesus. Se tornaram servos do Senhor Jesus Cristo. O que mostra, irmãos, que era uma testemunha com credibilidade. Jesus tinha credibilidade, irmãos. A testemunha não pode ser faltosa, ela tem que estar presente. Tomé era o exemplo do obreiro e da testemunha ausente, né? João 20, 24 diz que Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Você precisa estar lá, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Não adianta você ser uma testemunha com todas as qualidades. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, irmãos, a bênção vem e você perde. Porque precisa estar presente. Tem gente que é assim, uma bênção, irmão, você não pode contar com ele, nunca está presente. A testemunha não pode ser ausente. Já imaginou ter um julgamento, tem um réu lá sentado e da sua vida depende a vida dele. Aí você falta. A testemunha precisa estar presente. E encerrando as minhas palavras, a testemunha não pode ser parcial. Ela tem que ser íntegra. Deus espera de nós uma entrega total. Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Salmo 103, verso 1, que nós citamos, diz: bendize o Senhor, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 23, verso 1, o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas do original do hebraico diz: o Senhor é o meu pastor e nada me estará incompleto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser íntegros na presença de Deus. Precisamos ser íntegros no nosso testemunho para o Senhor. Precisamos ser testemunhas por completo, irmãos. Para que toda a nossa vida, todo o nosso procedimento, todos os nossos planos, irmãos, sejam usados para anunciar um evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga maravilha, diga. Repita após mim, diga assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Olha, amados, que coisa interessante. Dentre essas qualidades, eu imaginava que o pastor Renan iria concluir
falando do poder do Espírito Santo, né? Não pode ser verdadeira testemunha legítima sem o poder do Espírito Santo. Veja, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aí é dínamo, não é? Quer dizer, fonte geradora de poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, só é testemunha verdadeira de Jesus quem recebe a virtude do Espírito Santo. Quem recebeu a virtude do Espírito Santo aqui? Amém, igreja? Isso, então é testemunha. Interessante que a palavra diz assim, pastor, não estou repregando não, a mensagem foi excelente, não é isso, amados? É verdade. Eu não estou repregando não, mas veja, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis. Quer dizer, você só recebe poder para ser, não é receber poder para se mostrar, é receber poder para ser. Diga assim, receber poder para ser, diga. Fale forte, receber poder para ser, diga. Não receber poder para se mostrar, diga. Tem muita gente querendo se mostrar aí, né? É receber poder para ser. E o texto fala, ser-me-eis. A palavra ser-me-eis, o pronome está oculto aí, não está? Minhas testemunhas. Tem uma outra tradução que fala minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Mas o sentido é minhas testemunhas. Receber poder para ser testemunha de Jesus, não é? Que coisa interessante. Ô glória. E a palavra testemunha no original é marturel, que vem daí a palavra mártir, quer dizer, alguém que se sacrifica, que se doa, que se entrega. A última expressão, olha, Atos 26, 19, olha aqui, 16, olha que palavra. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Diga assim, te pôr por ministro, diga. Se eu perguntar, quem quer ser ministro aqui? Todo mundo quer ser. Nesse conceito de ministro que nós conhecemos. Mas veja, este ministro aqui não é esse ministro que nós conhecemos. Alguém pergunta, o que é que você é, irmão? Sou ministro. Mas sabe o que é ministro aqui? É operetas no original, é remador subordinado. Quem quer ser remador? Hein? Te aparecia aqui para ser remador. Remador era aqueles homens que ficavam nas antigas embarcações, não é? Antigas embarcações, tinha 3 pavimentos. Os remadores, aqueles que estavam num grau mais elevado, finalmente o primeiro estágio. Então Jesus está dizendo aqui, eu te apareci para você ser remador. Mas sabe, quem faz o barco andar não é quem está no primeiro estágio, nem no segundo, é quem está com os remos na mão. Amém, igreja? Deus te apareceu, Jesus te salvou para fazer esta obra movimentar. Olha aqui, ó, te apareci por isto, para te pôr por remador subordinado, te pôr por testemunha, ministro e testemunha. E a palavra testemunha aqui é justamente isso, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ô glória, Deus tem muita coisa para te mostrar ainda, amado. Amém? Ele tem muitas coisas para nos mostrar. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Renan Veiga. Deus abençoe, meu filho. Ô glória. Vamos ficar em pé. Olha, irmãos, nós preparamos aqui, estamos encerrando, nós preparamos ali 3 mimos, não é isso, irmã Eunides? Selma e os irmãos, 3 mimos. A congregação que trouxe cooperação aqui maior foi os irmãos do Carrãozinho. Levante a mão aí, os irmãos do Carrãozinho. Tem mais alguma congregação que trouxe mais gente? Não trouxe, né? Não é verdade? Cadê? O irmão Domingos ganhou, ou não? Castro Alves, é Castro Alves?
Então, mas só uma mão. Tem irmão ali que está levantando duas. Levanta uma mão só para eu contar aí. Levanta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carrãozinho. Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carrãozinho. Então pega essa cesta aí, Pitete, por gentileza. O Peretas Pitete, remador. Isso. Entrega ali para o pastor Davi. Sabe o que é? O que é que tem aí dentro, Pitete? Tem Bíblia, tem DVD, Bíblia. É para testemunha. Isso aqui é brinde para testemunha. Aí você compartilha com os irmãos aí, tá bom? Aplauda o Senhor pela vida dos irmãos do Carrãozinho. A Catedral do Carrãozinho. Glória a Deus. Bonito trabalho. Amém. Deus abençoe, viu? E tem mais 3 ali, né, irmão Manuel? Mais 2. Entrega lá para o pastor do Castro Alves. Da nossa catedral ali do Castro Alves. Né? E outra aqui para o reverendo Domingos aqui, ó. Isso. Muito bem. Eu não sei o que é isso, né? Mas é alguma coisa boa. É vitória. Isso. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Domingos e o pastor Francisco lá com a congregação. Deus abençoe a todos. No próximo, antes do final do ano, nós vamos fazer uma outra reunião com maior mobilização. Eu sei que a conferência missionária, as atividades mais recentes, realmente, o batismo, olha, 130, quase 120 irmãos, né, foram batizados. A igreja primitiva que nós batizamos domingo, quase 120 irmãos no dia de Pentecostes. Amém, igreja? Glória a Deus. Diga: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Pastor Juvenil, venha impetrar a bênção apostólica da nossa paróquia lá do Rodolfo Pirani. Ô glória. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Juvenil. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Pedrinho. Continuar aí com o DIN, esse departamento que é maravilhoso para a igreja de Deus, não é? Eu gostei da frase, eu sempre falo isso aqui, pastor Renan, nós não nos preocupamos com casa cheia. É importante que todo mundo esteja presente, quanto maior gente, maior alcance da palavra. Mas para encher isso aqui, a gente encheria. Se começasse a fazer algumas coisas que outros fazem, a gente encheria aqui. Entendeu? A nossa linha é outra. Diga assim, nossa linha é outra, diga. Nossa linha é outra. Isso, a gente quer discipular as pessoas. A gente quer trazer a mensagem do Evangelho, puro e genuíno. Inovação, jamais. Tá bom? Amém, igreja? Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estendendo as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Todos dizem? Amém. Amém. Saudamos com a paz do Senhor. Obrigado. Dá um abraço ao seu pai, tá?